O aumento no número de atos infracionais praticados por menores é um dos aspectos que levanta o debate sobre a redução da maioridade penal. Só entre 2010 e 2011 o crescimento dessas ocorrências foi de 10%, segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A Constituição Federal determina que quem tem menos de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente. Mas quais seriam as punições cabíveis para crianças e adolescentes em conflito com a lei? A participação de menores em crimes tem crescido a cada dia. Dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos mostram informações sobre adolescentes cumprindo medidas de restrição de liberdade. Em 2010, o sistema era composto por 17.703 adolescentes. Em 2011, verifica-se um aumento de 1.892 em relação ao ano anterior. Isso representa um crescimento de 10,69%. De acordo com a delegada adjunta da DEPAI, Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, os crimes mais comuns praticados por menores são roubo, furto e porte de arma de fogo. O que preocupa a delegada é a reação dos menores quando são levados à delegacia. Ela conta que a maioria não se importa e consideram comum cometer crimes. Eles reagem com maior simplicidade, com maior naturalidade. Essa vida está sendo uma rotina para eles, né? E eles não têm nenhum tipo de arrependimento, nem têm sentimentos. Por se tratar de um menor de idade, a apreensão e as medidas a serem tomadas são diferentes da imposta ao adulto. Ao cometer uma infração, o menor é ouvido pela promotoria e, a partir daí, o Juizado da Infância e Juventude define se ele vai cumprir medidas socioeducativas ou vai ser internado. Segundo a juíza Maria do Socorro, os menores se assustam quando percebem que não ficarão impunes. Porque eu percebo, assim, flagrantemente, que ele esperava que não tivesse nenhuma medida. Que ele fosse incomodado, fosse ouvido, mas fosse liberado e ficasse por ali mesmo, né? Segundo o vice-presidente da Comissão de Segurança da OAB, a sensação de impunidade não seria uma motivação para o crescimento de menores praticando crimes. O que a gente pensa é que deve existir alguma medida, deve existir alguma punição, que ela seja adequada caso a caso, e no caso dos menores infratores tem uma previsão própria para isso. Em muitos países, a maioridade penal é reduzida a 7 anos, como Índia, Sudão e Tailândia. Já nos Estados Unidos, a maioridade penal está entre 8 e 16 anos. No Brasil, a maioridade penal ainda é discutida, mas nas ruas de Goiânia as opiniões da população são divergentes sobre o assunto. O menor, ele pode votar, não pode? Com 16 anos. Se ele pode pôr um governante para nós, ele também tem o poder de agir pelas suas responsabilidades. Eu acredito que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema do que está acontecendo no nosso país. Acho que nós temos leis suficientes e bastaria apenas aplicá-las de forma correta. Que nem fora do Brasil, né? Os menores lá pagam como sendo de maior, então eu acho que resolveria sim. E de ontem para hoje morreram 10 pessoas em Goiânia. É isso mesmo, 10 pessoas foram mortas na capital. 3 delas na chácara do governador. Vejam na reportagem. Na noite desta quinta-feira, Goiânia e Aparecida somaram 10 homicídios, todos com o emprego de arma de fogo. Foram 3 mortes no Lorena Parque, uma no Jardim Novo Mundo, uma na Vila Romana, uma na Vila Mutirão, uma no condomínio Amin Camargo e uma no setor Pedro. Os outros 2 casos ocorreram no conjunto Cidade Vera Cruz, em Aparecida. Já na madrugada desta sexta-feira, outros 3 assassinatos foram registrados, desta vez na chácara do governador. Tudo informa que é situação que envolve droga, porque todos têm passagem por droga, tentativa de homicídio, todas as 3 vítimas. O primeiro corpo a ser encontrado foi o de Miriam Barros, de 40 anos de idade e que possuía passagens por uso de drogas. Eu acho que ela
não tinha dinheiro, né, para pagar a droga, né, e vieram e fizeram isso com ela. E uma rua abaixo de onde foi encontrado o corpo de Miriam, outros 2 usuários também foram alvejados. Evandro Silva, de 27 anos, acabou morrendo no local. Já um terceiro, ainda não identificado, foi levado com vida para o Hugo, mas também morreu. Há pouco mais de um mês, do outro lado da rua, um outro usuário também foi assassinado. Os números são muito assustadores. E agora, mudando de assunto, muita gente contrata um seguro para pagar em diversas vezes. O acúmulo de compromissos somado a longo prazo para quitar esse tipo de parcelamento pode acabar dificultando o pagamento do seguro e, como resultado, o atraso de algumas parcelas. Para saber se isso representa o anulamento da garantia, eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Wilson César Rascovich. Doutor Wilson, boa noite, obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Sedmar. Obrigado pelo convite. Doutor Wilson, esse atraso nas parcelas pode ocasionar a perda do benefício? Pode, só que é interessante que o consumidor saiba realmente dos seus direitos, porque dependendo de tanto de parcelas que ele paga, ele também tem direitos a tantos dias no período da vigência desse seguro. Então é interessante que o consumidor, nesse caso o consumidor, fique atento e não acredite também no que a seguradora fala. Porque muitas vezes você atrasou uma parcela, teve o sinistro, vai acionar o seguro e ocorre a negativa. E é onde que muitas vezes o consumidor não vai atrás dos seus direitos. Existe uma resolução, uma circular, a 239 de 2003, onde tem uma tabela. E nessa tabela é proporcional então ao tanto que esse consumidor pagou. Exemplo. Se ele pagou 50% do seu seguro, ele tem direito a 120 dias do seguro, colocando isso em ano, né, durante um ano. Se ele pagou que nem 90% do seu seguro, ele tem direito a 300 dias. Então é onde o consumidor pode verificar se realmente ele tem ou não essa cobertura de seguro. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar e participar pelo telefone 3254-1078. A seguradora não pode fazer o cancelamento de imediato, ela tem que avisar com antecedência, mandar cartas, como que funciona isso? Sim, caso esse consumidor tenha feito parcelamento desse seguro, a seguradora deve informar qual é o período que ele ainda tem de seguro. Então é onde a seguradora é obrigada a fazer essa comunicação. Caso isso não ocorra, o consumidor terá então seu direito resguardado com relação ao seguro. Quais são as principais reclamações, de uma maneira geral, doutor Wilson, que os consumidores têm feito com relação ao serviço contratado das seguradoras? Muitas vezes a dificuldade de você adquirir o seguro. Muitas vezes a pessoa está com o nome negativado, é onde ocorre a negativa da seguradora em fazer o seguro. É bom lembrar que se o consumidor estiver com o nome negativado, se ele pagar à vista, o seguro, não deve ocorrer então a negativa. E caso ocorra essa negativa, é interessante que ele vá ao PROCON de sua cidade e faça uma reclamação, que tranquilamente essa seguradora será autuada. Todas essas normas, elas valem para todos os tipos de seguro, todos os tipos de seguros para carro, para casa. Agora nós temos os seguros novos aí, né, para tablets, eletrônicos, bicicletas que têm sido visadas. Essas normas podem variar dependendo do produto? É interessante que nem você colocou, Sedmar, que muitas vezes esses seguros que são colocados, é vendido até como garantia estendida, dependendo do fornecedor. E é onde que esse consumidor tem que ficar atento também, se é um seguro ou a garantia estendida, que se for ver é a mesma coisa. Você faz a aquisição ali, muitas vezes que não de um tablet, faz lá a garantia estendida, que é um seguro, lembrando que hoje se exige a presença de uma pessoa que mexa com seguro naquele estabelecimento, coisa que não ocorre hoje, se a gente for verificar nos estabelecimentos. Então é onde, se tiver então a garantia estendida e ocorrer a negativa, esse consumidor também terá direito de ser ressarcido. Muito bem, nós falamos sobre os direitos de seguros, principalmente em caso de atraso nas parcelas. Está conosco o presidente do IBEDEC, Wilson Rascovich. Doutor Wilson, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Olha, o juiz Fabiano Abel de Aragão Fernandes, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Tribunal de Justiça de Goiás,
concedeu ontem uma liminar determinando a reintegração de posse do plenário da Câmara Municipal de Goiânia, ocupado desde terça-feira por servidores em greve da educação do município. Com a determinação, se a ordem não for cumprida, pode ocorrer o emprego de força policial. A ocupação da Câmara Municipal de Goiânia por professores e funcionários administrativos da educação chegou a esta sexta-feira com a possibilidade de ser interrompida a qualquer momento, em virtude de decisão judicial que determina a reintegração de posse. O documento foi assinado pelo juiz Fabiano Abel de Aragão, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos. Caso haja o descumprimento da ordem, está previsto o incremento da força policial. Infelizmente, a gente vive num estado que, por vezes, tem essas atitudes arbitrárias, fascistas de entrar em confronto com um trabalhador que está apenas exercendo o seu direito. A gente sabe que isso pode acontecer, não é nossa intenção entrar em confronto, até porque todas as nossas mobilizações são pacíficas, mas nossa intenção também não é abrir mão do nosso objetivo tão facilmente. Até o final da manhã, os manifestantes ainda não haviam sido notificados da decisão, mas optaram por restringir o acesso à parte interna do prédio. Em uma reunião realizada juntamente com o comando da Guarda Civil Metropolitana, os professores concordaram em manter os portões fechados. Isso porque a Câmara tem essa sexta-feira como ponto facultativo. Nós temos uma determinação aqui do presidente dessa casa, o vereador Clécio Alves, de fechar o portão, considerando que hoje foi decretado ponto facultativo na casa. Então, nós já conversamos com os manifestantes e nós iremos agora fechar o portão, ninguém entra e ninguém sai. Então, para nossa segurança isso também será bom. A gente garantiu aí com esse acordo que entre alimentação, que era a nossa maior preocupação. Então, alimentação, a água também, eles falaram que vai deixar entrar para a gente não poder sobreviver aí dentro. Mas as pessoas realmente não vão poder mais estar entrando aqui na Câmara. O diretor de comunicação da Câmara, Urias Júnior, explica que a decisão de fechar os portões e de manter suspensos o fornecimento de luz e de ar partiram do colegiado do Legislativo goianiense. A determinação foi tomada pelo plenário da Câmara e a determinação é que os portões sejam fechados e que quem esteja dentro da Câmara Municipal possa sair quando quiser. Agora, o que não pode é entrar novas pessoas ou ficar, entra e sai, com revezamento, por exemplo. E um jatinho fez um pouso forçado na manhã desta sexta-feira em Aruanã. Segundo a Polícia Militar, a aeronave teve problemas no freio durante a aterrissagem, ultrapassou o limite da pista e colidiu com uma cerca, parando na rodovia GO 530, saída para Araguapaz. As informações são que haviam 5 pessoas dentro do avião. O piloto quebrou a perna e os outros passageiros sofreram alguns ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas e, segundo informações, os ocupantes do jatinho estavam a caminho da missa de 7º dia de Lindomar Mendes Vieira, caseiro da fazenda de Fernandão, morto em acidente de helicóptero no último sábado. Que coincidência lamentável, né? E está sendo realizada neste momento uma reunião entre o Tribunal Regional do Trabalho e o CETRANSP para chegar a uma decisão sobre o dissídio dos motoristas do transporte público, motoristas. Essa é a 4ª audiência e o CETRANSP não avançou nas propostas de reajuste de vale alimentação e salarial. O órgão apresentou uma proposta de volta do serviço de transporte para os funcionários da madrugada. Já o Sinditransporte concorda com a proposta feita pelo Ministério Público no último dia 4, em que o salário sofre reajuste de 9%, o vale alimentação em 20% e R$ 200 de ajuda de custo. Já o Síndico Coletivo defende 10% de reajuste salarial, 23% no ticket alimentação e ajuda de R$ 250. Você já teve diarreia, enjoo, náusea, vômito e dor de barriga? Esses podem ser sintomas de diversas doenças, mas principalmente algo que você tenha comido e não lhe caiu muito bem. Para falar sobre esses alimentos estragados e contaminados, nós conversamos agora com o diretor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Goiânia, Geraldo Rosa. Tudo bem, doutor Geraldo? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, prazer estar aqui também. Pois é muito complicado nessa situação. Qual que é a diferença entre alimentos estragados e contaminados? Obviamente há uma certa confusão entre os alimentos. Obviamente que o alimento que está contaminado, ele está estragado. Obviamente que o alimento, quando ele está estragado, a população entende quando ele está com algum bolor, algum mau cheiro, alguma situação que configura
mas o alimento que está aparentemente saudável, esse alimento pode estar contaminado com micro-organismos, principalmente as bactérias, e essas são sim a vilã que realmente pode provocar uma doença ou provocar uma intoxicação. Falando em intoxicação, quais são os sintomas de quem está, por exemplo, com infecção alimentar? Obviamente que a diferença entre intoxicação e infecção ela é muito pequena e somente através do diagnóstico é que o médico vai poder realmente, após o exame daquele paciente ou do laboratorial daquele alimento, que nós vamos saber se é uma intoxicação ou se é uma intoxicação ou se é uma infecção. Normalmente a intoxicação ela é provocada pela toxina que é produzida pela bactéria. Então a pessoa, e é muito comum as pessoas aí hoje utilizar o micro-ondas. O micro-ondas é uma ferramenta importante que eu tenho em casa, você tem em casa, as lanchonetes têm, os estabelecimentos têm em casa. Só que é muito importante que a população entenda de que o calor não mata a toxina produzida pela bactéria. Então se a pessoa tem um alimento lá na temperatura, por exemplo, você chega numa lanchonete, o salgado está lá na temperatura do ambiente, não está na estufa que deveria estar a 60 graus ou abaixo de 10 graus. A pessoa pega, não, vou esquentar no micro-ondas, ele esquenta no micro-ondas, ele pode até matar a bactéria, mas a toxina por ela produzida não vai matar e a pessoa vai ter uma intoxicação alimentar a partir de 45 minutos até 18 horas. A partir de 18 horas, a gente normalmente tem um problema com infecção, que já é a bactéria, que ela entrou no organismo, se multiplicou no organismo e ela produziu os sintomas da doença. Diretor, por que a tal da maionese é tão temida, né? A gente ouve falar, não come maionese fora de casa, ou cuidado com a maionese. O que acontece? É o preparo? O que pode suceder, fazer com que ela venha a causar algum tipo de dano no nosso organismo? Já está escrito nas escrituras, né, quando diz que tem a bênção e a maldição, né? Eu gosto muito desse trecho lá, inclusive do livro de Deuteronômio, porque o alimento ele é uma bênção quando ele produz o efeito esperado, mas ele é uma maldição quando ele está contaminado. E a maionese talvez seja o alimento que seja o maior vilão dessa história, por causa de uma bactéria chamada salmonela. A salmonela, ela vive, ela tem um habitat dela ali junto, na cloaca, no animal. Então, quando os ovos eles já saem praticamente contaminado com salmonela. Se na hora da manipulação, não utiliza a esterilização, você não utiliza procedimento, a pasteurização, que é outro termo, a pasteurização, por isso que a maionese industrial, ela é pasteurizada, por isso que ela não causa problema. Quando a gente o fiscal vai e ele exige que o estabelecimento trabalhe com maionese que seja industrializada, porque ela ali passou por um processo de pasteurização e matou os micro-organismos. As bactérias, a maionese caseira não passou por esse procedimento de pasteurização, por isso a chance de ter uma contaminação pela salmonela, aí você não tem intoxicação alimentar. Aí é uma infecção mesmo, e costuma até, às vezes, levar a óbito. Muito bem, é um assunto muito importante. Eu fico imaginando em época de Copa do Mundo, os turistas gringos aí. Tomara que dê tudo certo. Nós conversamos com o diretor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Geraldo Rosa. Diretor, muito obrigado por estar conosco. Uma boa noite para o senhor. Obrigado a todos, boa noite a todos. Espero que todos possam estar consumindo alimento seguro em estabelecimentos seguros também, para não gerar um problema de saúde. Tomara. E a Prefeitura de Goiânia decretou guerra contra os ambulantes da Rua 44. A Secretaria de Fiscalização quer remover os trabalhadores, já eles alegam que não têm condições de regularizar o negócio por causa da alta carga de impostos. É antiga a disputa entre lojistas e vendedores ambulantes da Rua 44, no setor ferroviário em Goiânia. Os donos das lojas alegam que a concorrência é desleal, já que os camelôs não pagam impostos e ainda atrapalham o fluxo de pessoas nas ruas e calçadas. Para conter a venda de mercadorias por ambulantes que não têm autorização da Prefeitura, está sendo realizada a Operação Integração, com o trabalho de fiscais da Secretaria Municipal de Fiscalização, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. No primeiro dia de fiscalização, não foi feita nenhuma apreensão. O trabalho foi informativo, mas o secretário de Trabalho, Indústria e Comércio alerta que a fiscalização será rigorosa e pede para que os ambulantes regularizem a situação junto ao órgão competente. Essa atividade, da maneira como está sendo feita aqui na 44, é uma atividade própria de lojista.
O que eles estão fazendo é um contrassenso, desenvolvendo uma atividade que seria de lojista fora do ambiente de loja. É isso que não tem jeito. Então a pessoa deve apresentar-se perante a secretaria e buscar a sua permissão. Se ela não tiver, então que alugue um ponto e venda num ponto. Os vendedores ambulantes falam que não têm condições de pagar os impostos cobrados e pedem resposta do prefeito Paulo Garcia, que prometeu uma área na Rua 44 para abrigar os camelôs. A dificuldade é só o Paulo Garcia, o prefeito, falar assim, a área é essa aqui e nós trabalhar. A única dificuldade que tem hoje é essa. Porque nós queremos regularizar, nós abrimos a associação, você entendeu? Nós abrimos a associação, correu atrás do espaço tudinho, mas agora está travado, esperando a regularização do prefeito da área. Os vendedores que não possuem autorização irão ter as mercadorias apreendidas e levadas para o depósito público municipal e só serão retiradas após o pagamento de taxa. Olha, o secretário de Indústria e Comércio, Gilvânio Bueno, explicou que nunca se comprometeu a fornecer uma área para os ambulantes. O que existe, na verdade, é uma tentativa da prefeitura para conseguir um espaço para os trabalhadores, mas isso ainda é estudado. E servidores da Rede Municipal de Saúde de Goiânia estão em greve. E diante da paralisação dos trabalhadores, quem sofre é a população. Se a saúde já tinha problemas, agora eles são ainda maiores. Veja o que nós apuramos em algumas unidades aqui da capital. Quem precisou de atendimento médico teve que enfrentar filas e um longo tempo de espera. Essa aposentada levou o filho, que é portador de necessidades especiais e estava com um ferimento na testa. Dona Luzia acabou se conformando em ter que esperar horas para ser atendida. Estou esperando, né? Vamos ver se vai demorar, porque eu acho que ainda tem umas duas na minha frente. Já a dona Ana, que acompanhava a nora e os netos que foram se vacinar, não sabia da paralisação. Não estava nem sabendo que estava de greve, não. Minha nora veio trazer meus netos, né? Aí está sendo atendida ali, vamos ver, né? Se vai resolver, né? A grande quantidade de pessoas aguardando nos corredores do Ciames do setor Pedro Ludovico reflete a situação da greve dos servidores municipais da saúde aqui em Goiânia. Começar aqui com a senhora, aguardando há quanto tempo mais ou menos? Não, eu cheguei tem pouco tempo, mas o meu médico, eu vou ser atendida às 5 horas da tarde. O médico só chega às 5 horas. Você tem que chegar 2 horas antes, 3 horas antes. Mas entre tantas pessoas doentes, um caso chamou a atenção. Seu Nicolas, de 78 anos, está com problemas na próstata e precisa mensalmente fazer a troca da sonda urinária. O idoso estava acompanhado da filha e, em busca de atendimento, ambos percorreram diversas unidades de saúde. Uma verdadeira peregrinação. Hoje eu já fui do balneário, a gente foi no de Campinas, é sempre assim. Todo mês tá essa peregrinação. Chega e não diz que não tem. Fala que a enfermeira não troca. Realmente eu sei que a enfermeira não é autorizada a trocar, porque eu sou da área de saúde também. Mas tem médico no hospital, qualquer um médico pode trocar, não é necessário que seja só o cirurgião. Doendo direto, 2 dias e noite. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia esclarece que em nenhum momento se furtou ao diálogo com as categorias de saúde e que o canal de negociação continua aberto. A SMS também informa que todos os pontos de reivindicação das entidades sindicais já foram discutidas, pactuadas e deliberadas na Mesa Municipal de Negociação Permanente, da qual fazem parte as entidades sindicais de saúde. A SMS alerta que a legislação assegura a manutenção de 100% do serviço de urgência e emergência, mesmo em estado de paralisações. Sobre o caso do senhor Nicolau Jesus Araújo, que nós acabamos de mostrar na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informa que é necessário que ele procure o Departamento de Protocolo da Secretaria e leve todas as definições da sonda junto com o relatório médico. O Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.